Olá, eu quero falar sobre algumas mentiras que falam a respeito de psicoterapia e sobre psicólogo. Primeiro, psicoterapia, psicólogo é coisa de maluco. Fazer psicoterapia é coisa para maluco. Será? Olha, realmente a psicologia se dedica também às pessoas que têm transtornos psiquiátricos, que as pessoas em geral chamam de maluquice, que seria, por exemplo, a esquizofrenia. Realmente, os psicólogos atendem também pessoas com esses quadros, mas não somente. Se a gente for pegar as classificações de doenças, existem várias outras. Aliás, existem muito mais classificações de doenças que não tem nada a ver com a desconexão com a realidade, que é o caso da esquizofrenia, do que com a própria esquizofrenia. Então, vamos pegar a depressão, a ansiedade, transtornos fóbicos, transtornos de estresse, déficit cognitivos, tudo isso, sim, o psicólogo atua também. E não é esquizofrenia, não é o que as pessoas chamam vulgarmente de loucura, de maluquice. Então, não, psicoterapia, atendimento psicológico, não é só para quem é maluco, tá? Outra coisa que dizem bastante é psicoterapia é para gente fraca, é para gente que não consegue resolver as coisas sozinho. Olha, há muito tempo já se sabe que existem doenças, transtornos que podem acometer as pessoas e são de ordem mental, emocional, comportamental. Então, não é bem assim. A pessoa pode ser considerada por si mesma ou pelos outros uma pessoa muito forte, é uma pessoa que não se abala com nada, que consegue resolver tudo sozinho, mas em algum momento da vida ela pode sim sofrer em função de algum tipo de transtorno, de doença ligada à saúde mental. Então, caso uma pessoa que se considere muito forte comece a perceber que está sendo muito difícil reagir aos sofrimentos da vida, do mundo, talvez ela já não esteja mais tão assim confiante de si mesma e talvez ela esteja precisando ir, mas ela não vai deixar de ser forte, não, ou ela se tornou fraca porque ela precisa de psicoterapia. Não, ela só tá doente ou tá com algum quadro passageiro aí que precisa de psicoterapia. Então, não, psicoterapia não é coisa de gente fraca, não. Além do que, atribuir fraqueza a quem precisa de uma psicoterapia é parte da ideia de que estar sofrendo significa fraqueza. Não é bem assim. Existem outros quadros, no caso orgânicos, que a gente pode passar por eles, sei lá, uma doença cardíaca, uma doença endócrina, seja o que for, e a gente vai dizer que a pessoa é fraca por causa disso? Não. Então por quê? Né? É interessante porque isso vem da ideia de que nós conseguimos controlar todos os nossos pensamentos, tudo que a gente faz, todo o nosso comportamento. E também já faz bastante tempo que a gente sabe que não é assim. Veio, por exemplo, Freud com a teoria psicanalítica dele, dizendo que existe muita coisa que a gente faz que a gente não se dá conta. Existem muitos desejos, muitos aí comportamentos que a gente faz, que a gente tem e que a gente nem tem muita ideia de que eles existem, né? O que é o caso aí do inconsciente. Então, assim, essa ideia de ligar fraqueza com doença, transtorno mental, é uma ideia errada, é uma ideia que não é verdade. Uma pessoa pode ser e continuar a ser muito considerada forte e ter um transtorno mental. Psicoterapia nada mais é do que uma boa conversa. Se a gente for pensar que a conversa é uma troca, eu digo uma coisa,
sobre mim, por exemplo, e a outra pessoa diz alguma coisa sobre ela, enfim, existe uma troca aí em que as duas pessoas estão aí no mesmo grau, no mesmo nível aí de afetos e dentro do relacionamento, não. Psicoterapia não é exatamente uma conversa. Pode-se dizer que sim, que a psicoterapia ela necessita bastante de algum tipo de linguagem, preferencialmente a palavra, mas já existem psicoterapeutas que usam, por exemplo, a linguagem de sinais. Então, a questão é da linguagem, né? Realmente você conseguir, de alguma maneira, informar outra pessoa, contar para o psicoterapeuta aquilo que você está sentindo, aquilo que você está pensando, do que você está sofrendo, é importante sim. Agora, se a gente for pensar que a psicoterapia é uma conversa assim, coloquial, não, né? É uma pessoa em sofrimento que chega para um profissional que conhece diversos procedimentos, que estudou bastante para entender algumas razões para aqueles sintomas da pessoa, e esse profissional vai procurar apoiar, acompanhar, às vezes, muito raramente, conduzir essa pessoa para a melhora dela. Então, não, psicoterapia não é exatamente uma conversa no sentido coloquial da coisa. E daí acho que vem até uma afirmativa derivada aí, que é a psicoterapia nada mais é do que ter um bom amigo, um bom confidente. O psicólogo, a psicóloga nada mais é do que um bom amigo, uma boa amiga. Não é bem assim. Psicólogo, psicóloga, por mais que a pessoa possa ter essa ideia a respeito da pessoa que atende ali, não é exatamente um amigo. Primeiro porque em relação a um amigo, uma amiga, a gente tem uma série de afetos e existe uma troca, pelo menos deveria, né? Dentro de uma amizade deveria existir uma troca. Então eu conto uma coisa minha, eu ouço alguma coisa do meu amigo, da minha amiga, eu sei, acabo sabendo bastante da vida do meu amigo, da minha amiga, como é que funciona, tal, quais são as pessoas que estão em volta desse amigo, dessa amiga, né? A gente acaba conhecendo família, tal. E isso não acontece com o psicólogo. Não existe uma troca, pelo menos não deveria existir, na qual você vai lá, conversa sobre as suas questões, conta o seu sofrimento e o psicólogo vai fazer a mesma coisa. Ou o psicólogo vai dar um exemplo, vai dar sempre um exemplo da vida dele como uma forma de te ajudar? Não, o psicólogo não vai fazer isso. O psicólogo fala, isso já aconteceu comigo. Olha, quando aconteceu aquilo comigo, eu fiz isso e aquilo, né? É muito comum o amigo fazer isso. Ou o amigo pega e usa um exemplo dos dois, né? Lembra aquela vez que aconteceu isso com a gente resolveu dessa forma? O psicólogo não vai fazer isso. Ele não tem, por mais que atenda o paciente por muito tempo, o psicólogo não tem um histórico de vida, de troca ali com aquele paciente igual um amigo ou amiga tem. E outra coisa, um amigo ou amiga tem um afeto ali de bem-querer em relação àquele amigo ou amiga. O psicólogo tem uma relação profissional ali. É claro que afetos são envolvidos ali, o psicólogo pode vir a ficar pensativo, até mesmo entristecido, ou até mesmo alegre com alguma coisa que aconteça com aquele paciente. Mas é muito diferente de uma relação de um amigo de um amigo. Então, não. Psicoterapia não é bate-papo entre amigos e psicólogo, psicóloga não são um amigo ou uma amiga. Sinto muito. Outra afirmativa mentirosa também, que eu acho que também continua a ter a ver com isso, a pessoa fala, não, eu tenho amigos, amigos que eu confio bastante, então eu não preciso de psicólogo, de psicóloga, não preciso de psicoterapia.
Exatamente pelo mesmo motivo, em função da troca, em função dos afetos envolvidos ali, nem sempre pode ajudar bastante, mas nem sempre uma amizade ela é suficiente, ela é mais indicada para uma situação de sofrimento mental. Às vezes você precisa de uma pessoa isenta, às vezes você precisa de uma pessoa que não vai ter, por exemplo, medo de perder a sua amizade. Às vezes um amigo, por mais sincero que seja, pega mais leve com a gente, fica com medo, não, eu não vou falar isso porque senão as pessoas vão ficar magoadas, a gente vai acabar perdendo a amizade e tal, então não vou falar. Ou ao contrário, falei, não, quer saber, eu vou jogar isso na cara dele, porque, poxa, faz tanto tempo que ele faz isso, quer saber, eu vou já aproveitar a nossa intimidade, toda essa história que a gente tem da amizade, já vou tascar logo na cara dele o que está acontecendo, já vou dar um conselho e tal. Então, é diferente, né? A relação terapêutica é muito diferente de uma relação de amizade. O terapeuta ele tem como objetivo que a pessoa adquira ferramentas para lidar com a vida com menos sofrimento, que ela aprenda a ter reações diante dos diversos problemas da vida que acontecem de maneira mais satisfatória para ela. Para isso, ela vai precisar, inclusive, de um processo de autoconhecimento. Ela vai ter que se conhecer para ir junto ali, elaborando estratégias de como lidar melhor com as coisas na medida que ela vai se conhecendo, tal. Então, e é diferente de um amigo. O amigo nem sempre tem essa preocupação assim dessa evolução pessoal do amigo nesse sentido do amigo se conhecer e tal, né? O amigo já vai lá e fala, ó, meu, é isso, tal. Ou às vezes faz análises equivocadas a respeito do histórico dessa pessoa, da família, tal. Então, é uma relação diferente, sim. É uma relação de confidencialidade, isso sim, de sigilo com o psicólogo, que às vezes a gente tem realmente vários segredos com amigos ou amigas, mas é diferente. Então, não. Psicólogo não é amigo ou é amiga. Quanto mais velho ou velha é o terapeuta, a terapeuta, melhor é. Olha, não necessariamente. É óbvio que a experiência, a diversidade de atendimentos que esse profissional teve ao longo da vida, é claro que vai dando para ele uma canja maior, né? Vai dando para ele mais conhecimento, talvez mais habilidade para lidar. Mas não necessariamente. Vamos lembrar que um psicólogo, uma psicóloga são profissionais. Eles estudam, eles têm estágio, eles adquirem ali uma experiência mínima e básica ali para estar lidando com casos daquela teoria que ele ou ela estudaram. E muitas vezes, quem inclusive é mais novo, teve acesso, teve a oportunidade de ter conhecimento, às vezes até mais recentes, mais interessantes, mais novos, do que um terapeuta muito antigo e que continuou pensando da mesma maneira de décadas atrás. Então, não é exatamente assim. Outra coisa também, que tem até um pouco a ver com isso também, é a ideia de que eu preciso de um terapeuta que passou pela mesma coisa que eu para poder me ajudar. De novo, é a ideia de que eu tenho que fazer um tratamento com alguém que tem uma realidade próxima à minha, como se fosse um amigo, uma amiga. Não, de novo. É um profissional que tem um conhecimento de procedimentos, de técnicas, de teorias e práticas acerca da saúde mental e que vai utilizar isso com o seu paciente ali. Então, essa ideia de que o psicólogo ou psicóloga só vai saber o que fazer se já passou por aquilo, não é verdade. E mesmo se já tivesse passado por aquilo parecido, não vai ser igual. O psicólogo, a psicóloga não vai ter tido a mesma história que a sua
e não vai ter sentido exatamente a mesma coisa que você sentiu. Então, não. Aliás, assim, caso o psicólogo tenha passado por uma situação semelhante à sua, ele vai ter que, ao contrário, se distanciar dessa experiência que ele teve para poder te atender, para poder te ajudar naquilo que você passou, nos sentimentos que você teve. Se o profissional for querer comparar ou for querer usar aquilo que ele próprio passou para te ajudar, já não é legal, porque é uma experiência individual, uma experiência sua. Ele não é para ele usar a vida dele próprio como exemplo. Pelo contrário, é para deixar a vida dele ainda mais distante daquele processo terapêutico ali. Homem tem que passar com terapeuta homem, e mulher tem que passar com terapeuta mulher, porque daí dá certo, daí vai saber realmente como é que funciona. De novo, a mesma coisa, a ideia de que eu tenho que estar sendo atendida por alguém mais parecido do que eu, ou só vai me entender se souber um pouco de como é a minha realidade. Então, só vai saber as minhas questões de homem, se for homem, só vai saber das minhas questões de mulher, se for mulher. De novo, não, né? Você, como paciente, como uma paciente, pode até, talvez, se sentir mais confortável com alguém do mesmo gênero que o seu, ou às vezes até da mesma orientação sexual que a sua. Mas para o psicólogo, para a psicóloga, não. Eu sei que pode acontecer da pessoa se sentir um tanto encabulada, né, tímida, com vergonha de estar abordando determinados assuntos com alguém do sexo oposto, mas não, pra gente não, isso não faz diferença nenhuma, tá? É mais uma questão do paciente do que do profissional. Só vale a pena procurar psicoterapia quando a gente está muito mal, quando a gente está em crise mesmo, né? Uma pessoa, um termo que tem usado bastante, só quando eu surtei, né? Não, não. É a mesma coisa, vamos dar um exemplo assim, olha, eu só vou procurar o encanador quando tiver realmente minha casa toda cheia de água por causa daquele vazamento. É melhor você procurar antes, né? Para o problema ser menor e até o sofrimento em função daquele problema ser menor. Então, não. Eu acho que daí a gente pode, inclusive, abordar quando procurar uma psicoterapia. Olha, acho que algumas coisas são aquela sensação de que eu tô distante de mim mesmo. Parece que eu não tô vivendo aquilo que eu gostaria, o potencial que eu tenho. Parece que eu não tô sendo quem eu realmente sinto que sou. Isso é um incômodo, isso provoca uma angústia importante. Aquilo que eu gostaria de fazer, eu não estou conseguindo fazer, seja porque eu estou desanimado, seja porque eu estou cansado demais, seja porque eu não me sinto capaz de fazer, seja porque eu sempre coloco impedimentos para isso. Então, por exemplo, essa é uma situação às vezes que pode causar um sofrimento suficiente para a gente querer engajar no processo terapêutico. Quando estão ocorrendo mudanças significativas na minha vida, então eu percebo que eu já não consigo trabalhar muito bem, eu já não consigo conviver bem com as pessoas, eu tenho atitudes, comportamentos que normalmente eu não teria e até percebo que não está legal. Outra coisa também, as pessoas em volta de mim dizem que eu pareço diferente, parece que eu não estou sendo igual antes. Tudo bem, eu posso estar mudando para melhor, as pessoas perceberem isso, eu posso estar me cuidando mais, eu posso não estar permitindo que as pessoas abusem de mim e as pessoas vão reclamar, nossa, você está diferente, você não é mais aquela pessoa que fazia tudo que a gente queria. Bom, isso pode até ser positivo, mas se você percebe o incômodo importante das pessoas que conviviam com você ali, e você também percebe que está fazendo algo que não parece muito legal para você, isso também é um indício. E sofrimentos reais, né? Até às vezes através de sintomas físicos mesmo, né?
aquele aperto no peito, aquela sudorese nas mãos, aquela taquicardia, falta de atenção e concentração nas coisas, problemas no sono, dorme demais, dorme de menos, problemas na alimentação, come demais, come de menos, o humor, você percebe um desânimo importante, nada tá bom, não tem vontade de fazer nada, ou irritado, você percebe que você começa a ser mais rude, você reage de maneira agressiva às coisas, muito emotivo, você percebe que você se entristece, chora muito facilmente, coisa que não acontecia antigamente, alterações nos sentidos, então eu percebo que eu estou ouvindo coisas que depois eu percebo que não era verdade, ou as pessoas dizem que não ouviram, eu vejo coisas que eu fico meio assim, será que é verdade ou não? E as pessoas dizem que não viram. É, é, nos sentidos também tátil, então eu sinto, né? Sinto algo passando em mim, sinto como se tivesse formiga passando em mim, eu olho, não tem nada. E todos os sentidos, assim, né? Paladar também é mais raro, mas também. Pensamento, às vezes eu percebo que eu tô tendo pensamentos bastante negativos a meu respeito. Esses pensamentos podem começar a se transformar, inclusive, numa espécie de voz, uma voz que eu percebo que é da minha mente, às vezes eu fico meio em dúvida se essa voz é de fora ou é de dentro de mim, geralmente com discursos negativos ou vozes de comando, faça isso ou faça aquilo, que não é bom para você ou não é bom para os outros. Então, esses são casos que pode ser necessário procurar psicólogo, sim, e seria até bom estar procurando psicólogo. Em alguns casos, um médico psiquiatra, pode ser bom estar procurando também. Fazer psicoterapia é ir mexer em coisa que não precisa. É procurar sofrimento onde não precisa, não deve. Olha, existem diversas abordagens psicoterapêuticas, diversas teorias e técnicas, e nem todas priorizam a história pregressa da pessoa. Então fica aquela coisa de ficar perguntando do passado, nem todas são assim. Agora, essa ideia de que é melhor não mexer já traz aí um indício de que há algo no passado ali que não foi muito bem resolvido ainda, né? Às vezes a gente tem essa ideia, não, tá lá no passado, tal, eu nem lembro mais disso. Mas pode acontecer de sintomas, de comportamentos de hoje terem uma relação importante com eventos do passado que você não compreendeu ou ainda não aceitou muito bem, ainda não elaborou muito bem e de repente pode ser bom mexer um pouco no passado para que você traga esse passado agora para o presente de uma maneira diferente, para que você compreenda esse passado de uma maneira melhor e que daqui para frente isso impacte menos na sua vida, isso não se traduza em sintomas que podem estar atrapalhando a sua vida. Então, às vezes, mexer no passado é bom para tornar o presente e o futuro melhor. A psicoterapia é só a gente que fala e o terapeuta fica lá quieto ouvindo. Às vezes tem até aquela lenda, né? O terapeuta, na verdade, ele estava fazendo lista de compra, nem estava ouvindo o que estava dizendo. Isso vem de uma ideia do estereótipo do atendimento psicanalítico, que isso não é assim logo no começo, né? Pode acontecer em dado momento da análise de que o analista, né, o psicoterapeuta e o paciente, dentro da linha psicanalítica, decidam que o paciente vai para o divã e daí fica de costas ali ou de lado ali do terapeuta e daí assim o terapeuta só faz anotações, né? Tem muito essa coisa de filme. Não, não é bem assim. Realmente tem abordagens em que o terapeuta faz mais ou menos intervenções, fala mais ou fala menos, tem a ver, às vezes, também com o estilo do terapeuta, mas não, esse é um estereótipo meio de cinema, assim, um estereótipo
da psicanálise, coisa meio de filme, não é, não é tudo assim, não. Pelo contrário, eu acho que existem sessões, inclusive, que o terapeuta dá muito mais devolutiva, fala muito mais para o paciente do que o próprio paciente vem a falar naquela sessão. Então, não, isso aí é coisa de cinema. Na psicoterapia, o terapeuta vai me conhecer, vai saber dos meus problemas e daí vai me dizer o que eu devo fazer, vai devolver para mim orientações, conselhos do que eu devo fazer para resolver os meus problemas. Olha, não é bem assim. O processo psicoterapêutico, ele pretende oferecer ao paciente um autoconhecimento para que ele próprio desenvolva estratégias, para usar uma palavra da moda, sustentáveis, né? Para que ele possa desenvolver maneiras de lidar com a própria vida dali para frente. Então, essa ideia de que é mais ou menos, é uma ideia meio médico-centrada, assim, nessa ideia. Eu chego para o profissional com o meu problema, esse profissional vai estudar meu problema, vai me diagnosticar, vai me entender, vai saber o que está causando aquilo e vai me dar uma solução, né? Psicólogo não é médico, não é mecânico, então não é assim, não. Até porque se o psicólogo se pretendesse a fazer isso, a chegar lá, olha, faça isso, faça aquilo que vai dar certo. É a mesma coisa que dizer para o paciente que ele não é capaz de fazer nada, de que ele vai depender do terapeuta sempre quando surgir algum problema grave e aquele paciente não tiver com dificuldade para resolver. Então, seria a partir da ideia de que a pessoa é incapaz de desenvolver um comando, um controle ali sobre as próprias ações. E isso não é verdade, né? Se o psicólogo achar que aquele paciente vai precisar sempre dele ali, tem alguma coisa errada ali com esse terapeuta, tá? O objetivo da psicoterapia é oferecer o mais possível de autonomia e de independência emocional para o paciente, não o contrário, uma dependência do terapeuta. Agora sim, realmente a pessoa que procura um terapeuta, ela deposita nesse terapeuta uma espécie de suposto saber, assim, né? Bom, aquela pessoa sabe o que eu preciso, aquela pessoa, se eu contar tudo para ela, ela vai saber de mim mais do que eu mesmo. Ela vai me entender mais do que eu mesmo e, portanto, vai poder tomar atitudes quase que por mim, assim. E não é essa a ideia do processo terapêutico. Como eu disse, é de oferecer para a pessoa um apoio, é de caminhar junto com a pessoa, com o paciente ali, de maneira que ela, em dado momento, não precise mais do terapeuta ali, que ela possa caminhar sozinha. Então, assim, aliás, a profissão de psicólogo, ela é bem sucedida quando não se precisa mais, né? A ideia do psicólogo é de ele se tornar inútil na vida da pessoa, né? É uma profissão na qual a gente batalha para que aquele paciente, aquele cliente não precise mais da gente. A gente fica contente assim, quando o paciente não precisa mais da gente. Psicoterapia é um processo demorado, que leva muitos e muitos anos. Olha, de novo, também vem do estereótipo da análise, de que algumas pessoas, eu vou há 30 anos no meu analista. Olha, existem pessoas que podem ali entender o terapeuta como alguém de apoio para o seu cotidiano, um confidente ali, e daí esse terapeuta pode fazer esse acompanhamento por muitos e muitos anos. Agora sim, em geral, uma pessoa percebe-se sofrendo de alguma questão de saúde mental, procura um profissional no sentido de aliviar esse sofrimento, de diminuir esse sofrimento. E daí, assim,
quais vão ser as estratégias ali na psicoterapia e quanto tempo vai levar isso, vai depender de uma série de fatores, de que quadro é esse, o quanto essa pessoa está disposta a trabalhar junto com o terapeuta nesse processo, uma série de fatores que influenciam, sim, o tempo da psicoterapia. Mas existem abordagens que demoram menos tempo, que são mais focadas naquela questão específica daquele momento. Outras abordagens procuram realmente analisar mais detalhes das necessidades da vida da pessoa. Então, assim, de novo, é só uma questão de estereótipo mesmo que as pessoas criaram de que toda psicoterapia é como uma espécie de análise para a vida inteira. Não, não é. Existem vários tipos, tanto é que a pessoa pode até se sentir melhor, se sentir mais confortável em uma abordagem do que outra. De repente, o quadro dela e a personalidade dela vão ali ter uma relação melhor com uma determinada abordagem, mais breve, do que com outra mais demorada. Ou ao contrário, às vezes a pessoa pode se sentir melhor com uma abordagem mais demorada do que com outra mais focada ali. Depende de cada pessoa, depende de cada quadro, de cada momento, inclusive, da vida da pessoa. Às vezes a gente está mais disposto a ficar mais tempo, a lidar com mais profundidade ali, e às vezes a gente não está afim, a gente está afim de resolver aquele ponto específico e seguir em frente e talvez deixar aí a história pregressa aí para trás e como outro item ali, não mexer muito com o passado, por exemplo. Essa chega a ser até um pouquinho engraçada, assim. Se eu contar tudo pro meu terapeuta, ele vai ficar bravo comigo. Então, eu não vou ficar contando tudo que aconteceu. Olha, a gente não vai ficar bravo com o paciente, entendeu? A vida do paciente é o que mais interessa para o próprio paciente no processo psicoterapêutico. Quanto mais honesto consigo mesmo, quanto mais real, quanto menos mentiroso o paciente for dentro do processo psicoterapêutico, melhor para ele. O terapeuta precisa disso como material ali de trabalho. Então, essa ideia de que é melhor não contar determinadas coisas para o terapeuta, porque senão o terapeuta vai ficar decepcionado, vai ficar bravo comigo, não faz nenhum sentido, tá? Até porque o terapeuta, ele não está ali para te julgar. Essa é uma diferença muito grande também em relação ao relacionamento que você tem com outras pessoas, com família, com amigos. O terapeuta não está ali para te julgar, para dizer se aquilo que você fez foi errado, foi certo, foi pecado ou não. Não. Ele está de olho ali nas experiências que você teve, você está tendo na vida. E se você está lidando bem, se você está lidando de uma maneira saudável para você, isso sim, o terapeuta vai estar de olho. Será que aquela atitude que o paciente fez foi bom para ele? Será que isso está sendo um sinal de evolução, de estar estacionado ou até mesmo de estar regredindo? Essa é a análise. Agora, julgar certo e errado, não. Essa eu acho que é bem importante, principalmente em tempos de tanta medicalização, até de uma certa facilidade de acesso a medicações de saúde mental, medicações psiquiátricas. Essa ideia é assim, bom, eu já tô usando remédio, meu médico já me receitou um remédio, eu já estou me sentindo melhor, portanto, eu não preciso de psicoterapia. Olha, tem casos que sim e tem casos que não. Depende demais, né? Pode até acontecer de o alívio dos sintomas, do alívio daquele sofrimento físico ali que você está tendo em função de alguma coisa que aconteceu, aquilo oferecer para você a possibilidade de você elaborar melhor aquele sofrimento mental e realmente você melhorar mais rápido. Eu acho que uma situação muito comum é a de luto, né? Você perde alguém muito querido
e daí você começa a desenvolver sintomas importantes de ansiedade ou de depressão, e daí a medicação entra ali e alivia aqueles sintomas, e daí você tem um pouco mais de calma para poder pensar sobre aquela perda, lidar melhor com aquela perda, e daí você acaba se recuperando quase que só através da medicação. Ok, pode acontecer sim, mas não é regra, né? Existem quadros assim em que o uso da medicação é necessário e importante, de novo, porque alivia os sintomas físicos, alguns sintomas ali também ligado ao seu comportamento, e isso traz um alívio importante, traz qualidade de vida, pode, por exemplo, possibilitar você voltar ao trabalho e tal. Mas isso não significa que aquele sofrimento, em termos mentais, ele se resolveu. Você está com a melhora dos sintomas físicos, mas será que você aprendeu a elaborar aquele sofrimento? Será que se isso acontecer de maneira semelhante de novo na sua vida, você aprendeu como lidar com aquilo? Então, e por que será que aquele sofrimento naquela intensidade, isso estou falando de outras situações, não só do luto, por que será que aquele sofrimento aconteceu agora, nesse momento da sua vida? Então, ok, eu estou com menos sintomas físicos, mas será que eu entendi por que que aquilo aconteceu? Será que eu elaborei estratégias e autoconhecimento suficientes para que isso não aconteça de novo, e de repente até com uma intensidade maior, e daí com uma necessidade, às vezes até de aumentar a medicação? Então, uma coisa, outra coisa, tá? A medicação lida com um aspecto, a psicoterapia lida com outro. A medicação lida principalmente com aspectos mais orgânicos, e a psicoterapia com aspectos mais emocionais, mentais e comportamentais. São coisas diferentes. E às vezes a associação das duas pode dar um resultado ainda melhor, assim. Outra coisa que é até meio engraçada, assim, as pessoas falam, parece que o psicólogo, a psicóloga leu a minha mente. A pessoa falou, o profissional lá falou aquilo que, nossa, parecia aquilo que estava, parece que ele estava lá na hora daquilo que aconteceu, do jeito que falou. Então parece que ele lê a minha mente, né? Isso acontece às vezes, a pessoa fala assim. Só que assim, de novo, é uma questão mesmo de conhecimento acadêmico, de técnica, de procedimentos. A gente acaba aprendendo, às vezes, uma sucessão de coisas, a gente acaba ligando os pontos, algumas relações de causa e efeito, em que daí a gente vai encaixando essas peças, e às vezes a gente, até no intuito de perguntar, no intuito às vezes de fazer uma afirmativa para ver se o paciente responde, e daí bate com aquela nossa hipótese diagnóstica ali, fica parecendo que a gente leu a mente do paciente, mas não, é uma questão profissional, uma questão de técnica, como qualquer outra profissão. Psicoterapia vai fazer com que eu mude toda a minha vida. Não necessariamente, a não ser que você esteja levando uma vida muito diferente daquela que você gostaria, a não ser que você esteja caminhando ao longo da sua vida de um caminho totalmente ao contrário do seu desejo. Daí pode ser que você mude bastante coisa na sua vida, e daí para se sentir melhor. Mas não é uma regra, né? Todo mundo que faz psicoterapia muda totalmente a vida. Tem até essa lenda, assim, né? A pessoa que faz psicoterapia acaba, quando está em um casamento, acaba se separando. Olha, ela só vai se separar se o casamento não estiver legal, né? Se aquela pessoa não estiver feliz com o casamento, se não estiver feliz com a escolha em algum momento de ter casado, né?
Então, só se for assim, mas não é regra. A ideia, de novo, é de que a pessoa se conheça e veja aí se a vida que ela está levando bate com o seu desejo, com aquilo que ela queria. Nem sempre é tudo. Nem sempre a gente leva uma vida totalmente ao contrário daquilo que a gente queria. Às vezes é uma coisa ou outra. Às vezes a gente tem realmente aí, um transtorno, alguma coisa que não necessariamente vai fazer com que a gente mude tudo. Pelo contrário, às vezes a gente ainda conserva ainda mais o nosso estilo de vida, só que daí com mais qualidade, com mais prazer, aproveitando melhor a vida. Então, não, fazer psicoterapia não significa mudar a vida por completo, não. Para que eu vou fazer psicoterapia se o terapeuta não vai conseguir mudar tudo que está na minha volta? Afinal, o inferno são os outros, né? Olha, realmente, né? O terapeuta não vai poder mudar todo mundo que está à sua volta, todo mundo que cruzar na sua vida, né? Realmente não, né? Aliás, se você parte dessa premissa, eu acho que já tem um equívoco aí, já tem uma coisa aí que merece uma atenção na psicoterapia, né? Então, de novo, né, a terapia se propõe a oferecer à pessoa a possibilidade de ir aprendendo estratégias para lidar melhor com a vida que ela leva, ou às vezes fazer alterações na sua vida para que ela, por exemplo, não conviva mais com determinadas pessoas. De novo, um exemplo de casal, assim, se o homem ou a mulher, ou, né, seja um parceiro ou uma parceira, seja o que for, quer que o outro, né, a outra pessoa do relacionamento mude. Então, ele ou ela vai na terapia e fala, mas olha, eu vou trazer aqui o meu marido, a minha esposa, meu companheiro, minha companheira, para você mudar essa pessoa. Não, né? Se a outra pessoa quiser fazer psicoterapia e tal, beleza. Tem pessoas que fazem o trabalho de psicoterapia de casal, tem pessoas que preferem que cada um fique ali com o seu terapeuta, daí ok. Agora, se o outro tá feliz do jeito que ele é, e você não está feliz convivendo com essa pessoa, eu acho que daí talvez não esteja dando muito certo essa parceria aí. Talvez não esteja ocorrendo tanta parceria aí, né? Então, essa ideia de que o mundo é uma porcaria e daí se o terapeuta não vai poder mudar o mundo inteiro, daí não, assim. Mas daí eu tô falando de situações mais até confortáveis, assim, né? É óbvio que existem muitas condições desfavoráveis no mundo, sim. A gente pode falar de relações de trabalho, de falta de recurso, falta de dinheiro, e isso pode provocar, sim, sofrimentos enormes, né, na vida de alguém, que podem estar, aliás, estarão fora da capacidade de intervenção do psicólogo, né? Psicoterapia é cara, é um trabalho caro. Olha, eu até sou obrigado a concordar um pouquinho em um aspecto assim do valor em si. Pode até ser. Eu acho que o valor realmente da sessão ele acaba sendo pouco acessível para a enorme maioria dos brasileiros. Até acho que sim. Eu estou falando da terapia particular, né? Eu acho até que sim mesmo, né? A gente tem uma tabela de honorários de sugestão, uma tabela média, assim, né, que computa aí o valor mínimo, médio e o máximo que foi pesquisado naquela região daquele conselho de psicologia. Então a gente tem uma tabela. Se a gente for olhar para pensar ali, realmente são valores que nem todo mundo tem condição de arcar. Então, falando de psicoterapia particular, assim, dependendo, a pessoa talvez tenha que pensar em que valor ela dá para aquele processo terapêutico. Se é uma pessoa que tem o recurso, às vezes ela tem que pensar, bom, puxa, às vezes eu gasto tanto com isso, com aquilo,
E daí, será que eu não tenho condição de priorizar um pouco mais o meu tratamento psicoterapêutico e vou gastar mesmo menos com isso, com aquilo? Será que eu não tenho gasto com supérfluos e poderia direcionar esse valor para o meu processo psicoterapêutico? Pode ser. Existe também no SUS, sim, existe um número grande de pessoas que acessam o SUS e isso acaba realmente fazendo com que o acesso possa ser um pouco mais demorado do que seria no serviço particular. Pode ser sim. Em termos de convênio, já faz um bom tempo em que os convênios de saúde, né, os planos de saúde, oferecem a possibilidade de atendimento psicológico. Em geral, acho que eles pedem um encaminhamento de um médico, e daí tem planos que direcionam um certo número de sessões por ano, tal, então isso. Mas isso pode facilitar para quem já paga, né, o plano de saúde, pode facilitar o acesso a psicólogo, dependendo da região, né? Vou lembrar também que é preciso que tenham psicólogos credenciados àquele determinado plano de saúde. E tem colegas também que às vezes reservam um certo número de vagas para quem atende particular, né? Reservam um número de vagas na sua agenda aí para atendimento em um custo menor, né? Chama-se aí valor social. E tem também, às vezes, a negociação ali, a conversa, o contrato ali entre terapeuta e paciente para que aquele valor seja um mínimo ali que pague ali o serviço do profissional e também esteja dentro das possibilidades e do valor ali que o paciente dá para aquela atividade, para aquele tratamento dele ali. Então, assim, em resumo, por que eu digo que isso é um tanto mentira? Porque não é totalmente assim, né? Psicoterapia sempre é caro. Mas eu realmente tendo a concordar que, de maneira geral, para a enorme maioria dos brasileiros, é um custo que fica complicado arcar na terapia particular. Mas tem também no SUS. Outra coisa também, aquela ideia assim, bom, eu já faço atividade física, né? Sei lá, faço academia, esporte, eu já faço trabalho voluntário, eu já ando direto na natureza, tenho uma relação próxima com a natureza, eu tenho uma prática religiosa frequente, então eu não preciso de psicoterapia, né? Eu já vou resolver tudo isso, tô sofrendo, tô com alguma coisa assim, mas eu vou resolver tudo isso com isso que eu já faço, né? Não preciso, né? Não preciso ir lá falar da minha intimidade para uma pessoa que eu nem conheço. Olha, talvez alguns quadros mais leves, tal, podem se resolver com isso, sim. Talvez até essa ideia de melhor organização da vida, talvez essa ideia de aumento da prioridade da própria saúde, seja com que prática for, pode ser que ajude, sim. Agora, existem quadros que não. Existem quadros que você pode fazer tudo isso e mesmo assim continuar em sofrimento. Então, é bom às vezes não ser muito teimoso, não insistir demais em práticas que te distanciem ali da psicoterapia, práticas alternativas aí, que só por resistência à psicoterapia, né? Você pode continuar a fazer tudo isso e também precisar de psicoterapia, e daí ter uma qualidade de vida melhor ainda, inclusive fazer ainda melhor tudo isso que você já faz. Então, uma coisa não necessariamente substitui a outra. Falei aí alguns equívocos, alguns mitos, algumas mentiras a respeito da psicoterapia, do psicólogo. Espero que tenha aí sanado, às vezes, algum tipo de preconceito ou alguma dúvida aí a respeito da psicoterapia, do trabalho do psicólogo, da psicóloga, tá? Se tiver aí
Mais alguma ideia, mais alguma dúvida aí, traz aí que a gente pensa em uma maneira de estar respondendo, de estar fazendo um outro vídeo aí, tá bom? Obrigado.